Graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos bíblicos sobre libertação espiritual. Hoje nós vamos entrar num campo profundo, vamos entrar sobre a libertação da alma, e não é um estudo emocional, ele é um estudo bíblico, tá? Nós vamos aprender. Então, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui juntamente conosco. E eu espero que esse mover esteja transformando a sua vida, assim como está transformando a minha vida, tá? Então, seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje aprender um pouco sobre a nossa alma, pois é ali que nós vamos entender como é o funcionamento de toda a estrutura. Então, hoje nós vamos aprofundar sobre esse tema, que ele é um tema muito necessário, mas pouco compreendido, que é a libertação da alma. Aquilo que acontece no campo das emoções, dos pensamentos, da sua memória, da sua identidade, aquilo que acontece interno dentro de você e que muitas das vezes fica gravado, marcado, fica ali preso e muitas das vezes nos aprisiona em cadeias que nós não conseguimos sair sem que nós tenhamos o verdadeiro conhecimento e a percepção. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos entender. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, tá? Então, nós precisamos, antes de começarmos a entender sobre libertação e sobre libertação da alma, nós precisamos entender um pouco sobre libertação e manifestação espiritual, ok? São coisas distintas, são coisas diferentes. Uma coisa é a manifestação espiritual, outra coisa é uma libertação espiritual. E hoje nós vamos aprofundar sobre esse tema para que você possa ter um entendimento para compreender a diferença entre essas duas coisas que caminham muito próxima, tá? Então você vai aprender a compreender biblicamente como que feridas, traumas e ciclos emocionais se formam e como que a palavra de Deus ela nos aponta caminhos para que nós possamos ser curados, libertos, sarados e possamos ter uma vida muito mais leve na presença do Senhor, tá? Então, nós vamos analisar textos, nós vamos comparar escrituras e vamos organizar conceitos dentro desse estudo. Então, você precisa entender que a live de hoje é uma live de estudo. Então, o que você precisa para uma live de estudo? Bíblia aberta, você precisa de um caderno e você precisa de uma caneta para que você possa anotar aquilo que nós vamos estudar. Amém? Então, se você já viveu algum padrão de repetição de ciclos, sente-se travado, sente preso emocionalmente, se você se pergunta por que isso sempre acontece comigo, essa aula de hoje é para você. E nós vamos trazer luz ao seu entendimento para que você consiga entender como é toda essa estrutura e como ela é criada. Então, se você já está aí na live, eu vou te pedir, dá um joinha aí, clica aí na mãozinha aí, dá um joinha para a gente divulgar isso daí. Então, primeiramente, o que nós vamos entender? Nós vamos falar sobre a anatomia da alma. O homem, ele é um ser tritocômico, ou seja, ele é um ser que ele possui
corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos entender essa distinção entre essas três coisas: corpo, alma e espírito, porque são coisas totalmente distintas e diferentes uma das outras, tá? São coisas diferentes e que estão interligadas uma na outra. Quando Deus formou o homem, ele formou o homem com essas três esferas: corpo, alma e espírito. Eu sei que você já ouviu por aí, muitas das vezes, as pessoas falando que nós somos um corpo, que possuímos uma alma e que temos um espírito. Não é que isso esteja errado, tá? Não é que isso esteja errado. Porém, a ordem não é essa. A ordem não é essa. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Abre aí. Capítulo de número. Vamos ler o capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Deixa eu só botar aqui. Capítulo de número 2, abri aqui. A partir do verso 7, que diz assim, ó. Então formou Deus o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Vou repetir o texto para nós. Gênesis capítulo número 2, verso de número 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e assoprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, essa corrente de que o homem ele é um corpo que possui uma alma e que tem um espírito, em certo ponto ela está certa, porque ela está apresentando a tritocomia do homem. Mas a ordem está errada. A ordem está errada. Por quê? A ordem correta seria: nós somos um espírito de Deus, em Deus, que possuímos um corpo que é uma alma vivente. Então, aqui em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7, traz o sentido correto da colocação dada ao homem. Então, o homem, o certo de nós dizermos é que o homem, ele é uma alma que possui um corpo, que ele é um espírito que possui um corpo de alma vivente. Por isso que Jó, ele escreve dizendo o seguinte: quando o homem morre, a sua carne volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu.
Então, nós precisamos entender o conceito para que a gente possa, então, poder discernir sobre todo o assunto. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O que realmente, dentro dessa anatomia de corpo, de alma, espírito e corpo, ou espírito, corpo e alma, a verdadeira anatomia bíblica da alma. O que é realmente a alma? Como que ela funciona? Qual o seu papel na vida espiritual? Porque é isso que nós vamos entender. Porque a gente fala muito dentro da igreja sobre o espírito, a gente fala muito sobre o corpo, mas a gente fala muito pouco sobre a alma. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Então, nós vamos primeiro entender o que é a alma. Primeiro, vamos para a definição bíblica de alma. A palavra alma no hebraico é nefes, tá? Que significa vida interior, que significa vida. Acho que a live caiu. Você vai demorar muito? Ai, Por causa do David? Tomar banho, comer, você cuidei dele? Uhum. Dá mais de uma hora a sua live? Vai dar. Ixi, tadinho, ele vai ficar aqui fazendo o quê? Então leva ele, meu bem. Então me dá dinheiro pra eu fazer lanche com ele na rua, porque ele vai ficar com fome, vai ficar falando pra mim. Conseguiram entrar? Estão me ouvindo perfeitamente? Escrevam aí para mim, se vocês conseguiram entrar. Pronto, beleza. Tereza, a paz do Senhor. Vamos só deixar o pessoal entrar aí de novo. Já volto. Peraí. Só colocar aqui o cabo aqui. Para não cair. O cão é assim mesmo, irmão. A gente começa a falar de Bíblia, ele começa a dificultar a nossa vida. Tá dando para me ouvir aí direitinho? Tá tudo certinho aí? Responde aí para mim se sim. Então, tá travando, tá funcionando legal, tá dando para me ouvir? Sim, beleza. Então vamos prosseguir. Então vamos voltar lá no texto que nós estávamos lendo.
de Gálatas. Então, o texto fala que o corpo, que é a nossa carne, milita contra o espírito para dominar a alma, porque quem vencer essa luta entre corpo e espírito vai dominar sobre a alma. Ou seja, quem domina sobre a alma governa. Esse raciocínio tá ficando claro para vocês? E aí, aonde é o problema? É que a igreja, durante muito tempo, ela prega e ensina sobre o corpo, ela prega e ensina sobre o espírito, mas ela não ensina sobre a alma. E o centro da vida do homem é a alma. Por isso que Deus, lá em Gênesis 2:7, Deus fala: e formou Deus o homem do pó da terra, assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Perfeito? Então, quando eu consigo entender isso daí, esse conflito, quando eu consigo entender que há uma luta para alguém dominar sobre a alma, porque quem vencer entre a carne e o espírito domina a alma, e a partir do momento que domina, é isso que faz uma pessoa ser natural e outra ser espiritual. É isso que faz com que a pessoa seja uma pessoa almática e faça com que uma pessoa seja espiritual. Por quê? Porque é esse conflito entre espírito e corpo, entre espírito e carne. O que vencer aqui vai dominar a alma, e quem dominar a alma vai governar. Então, se você conhece alguém que ele é muito almático, você pode saber que a carne, a natureza humana dessa pessoa está mais viva do que a natureza espiritual. Se as reações delas são reações mais almáticas, mais carnais, ela não consegue ter domínio próprio, ela não consegue se governar, ela não consegue. É porque a carne, onde habita o pecado, está dominando sobre o espírito, que é a vida, que é o fôlego de vida. Então, há uma guerra constante dentro disso daqui. E se você consegue entender isso, por isso que Paulo escreve sobre isso, você sai na frente de muita gente, porque não entende como que as coisas funcionam. Então, se você consegue entender como que as coisas funcionam, você vai saber como que você vai vivenciar no seu dia a dia, como que você vai proceder no seu dia a dia, como que você vai caminhar no seu dia a dia. Perfeito? Deus abençoe. Então, segundo, como feridas emocionais são formadas. Então, nós vamos começar a entender agora como que essas feridas emocionais elas são formadas. Nós vamos começar a compreender como que isso é gerado, como que isso é formado dentro de nós. Porque a partir do momento que nós conseguimos entender como isso é formado, eu então vou saber como tratar isso também. Eu vou saber como tratar. Então, por exemplo, você já reparou que pessoas que vivem ciclos emocionais, repetições, elas se sentem travadas emocionalmente? Vocês já perceberam que existem pessoas assim? Fala aí para mim, você conhece alguém assim? Ou já viu alguém assim? O ciclo se repete, é ali, ó, sempre. Quando parece que vai, volta lá e repete de novo. Quando vai, repete de novo.
São ciclos repetitivos. Então, nós vamos primeiro entender que essas feridas emocionais, elas são informadas através de um impacto de experiências marcantes. Então, experiências que você, que eu vivemos, que nos marcam, geralmente elas abrem feridas emocionais, elas formam feridas emocionais. É o mecanismo da memória emocional. É ali que os traumas se instalam. Então, é na nossa alma onde ficam registradas as nossas experiências, como memória, percepção, feridas. E tudo isso influencia no nosso comportamento. Então, nós vamos entender como isso é formado e como isso afeta a nossa vida e como que a Bíblia ela apresenta caminhos para que a gente possa ter e vivenciar essas curas. Então, como que eu vou entender? Se eu entendo que essas feridas emocionais são formadas por momentos de forte impacto emocional, o que nós sentimos a partir dali, então, é o que nós interpretamos daquele momento. Que aquilo acaba gerando, então, crenças internas que são causadas pela ferida. Isso não é só um acontecimento, é uma interpretação. Qual foi? É só você lembrar. Lembra de alguma coisa? Ó, a Camila, que meu esposo é assim, tento ajudá-lo. Isso mesmo, Camila. Continue ajudando. Continue ajudando ele. É só você pensar o seguinte, pensa aí num acontecimento na sua vida. Como que você descobre? Pensa no acontecimento aí que aconteceu, algo que foi muito impactante na sua vida. Qual foi a interpretação que você teve daquele momento? Essa interpretação, geralmente, é a ferida que foi causada, é o trauma que foi causado. Por exemplo, vamos ler lá em 2 Samuel, abre aí sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo de número 9. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo de número 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou teu servo. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o seu rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi, no caso, Mefibosete perguntou a Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Davi então respondeu: não tenha medo, pois é certo que eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe
todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só. Olha o tamanho da ferida de Mefibosete. Mefibosete, ele está diante do rei. O rei está falando com ele. O rei está falando com ele o que vai fazer. Mas olha onde ele se coloca. Quem sou eu? Esse cão morto. A primeira coisa que uma ferida emocional gera em nós e traz um aprisionamento da nossa alma é a distorção da identidade. Pode olhar para uma pessoa que a alma dela é presa, é cativa, que ela precisa de uma libertação na alma dela. Você pode olhar para ela. Há uma distorção da identidade dela. Ela se coloca na posição de vítima, ela se coloca sempre na posição de que nada dá certo para ela, ela sempre vai buscar uma justificativa pelo estado atual dela, mas ela não entende é que ela está presa emocionalmente na sua alma, por causa de algo que ela viveu lá atrás. E ela leva aquilo para o resto da vida e isso não deixa ela avançar. Vocês estão conseguindo entender? Então, ó, a Camila colocou aí exatamente isso, pastor. É claro que é exatamente isso. Então, ou seja, as feridas que são causadas por um forte impacto emocional, se não são tratadas, o que acontece? Elas nos aprisionam e não deixa a gente avançar daquele nível. E fica uma ferida aberta, sempre exposta, que o diabo vai lá e coloca o dedo e mexe para machucar ainda mais. É o mecanismo da memória emocional. Um dia eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa, um atendimento com uma pessoa, e ela era casada e estava querendo separar. E aí eu fui conversar e tá, mas você quer separar por quê, pastor? Porque a gente briga. Não tem jeito. Eu passo o dia inteiro em paz em casa. E eu passo até o dia inteiro, eu penso, eu faço, nossa, quando meu esposo chegar, eu vou fazer uma jantinha para ele, vou cuidar dele. Mas quando esse homem entra dentro de casa, pastor, eu não sei o que acontece, mas me dá uma raiva. Eu perco, eu fico sem paciência, eu não sei o que é, mas parece que entra um trem, não sei. Aí eu fui fazer uma anamnese com ela, fui perguntando, conversando. Virei para ela e falei o seguinte: me conta um pouco da sua infância, como que era? Aí quando eu falei assim, ela já começou a chorar. Quando ela começou a chorar, ela contou que ela mais o irmão apanhavam quase todo dia do pai, que chegava bêbado em casa. E quando ela não apanhava, era porque a mãe se colocava na frente e brigava com o pai. Muitas das vezes aconteceu dela trancar os filhos, ela e o irmão, dentro do quarto, e a casa quebrar toda. E ela viveu isso desde os seus 6 anos, que é a primeira memória emocional dela, até a data que ela casou, quando ela saiu de casa e foi construir a vida dela. Quando ela se deu dentro do lar dela, na casa dela, com a família dela, o que ela começou a ver? Ela começou a vivenciar um padrão comportamental que foi estabelecido dentro dela.
E aí eu perguntei para ela: você me falou que você vai o dia todo bem. Você pensa no seu esposo, você quer agradá-lo, você quando chega à noite, quando ele chega do trabalho, é que você fala que as coisas mudam. Fala para mim, qual era a hora que o seu pai chegava em casa? E aí ela falou assim, por volta das 7 horas. Eu falei, qual é o horário que o seu marido chega? Quando eu falei assim, ela começou a chorar. E ela falou, é no mesmo horário, pastor. Ela falou, mas não pode. Eu falei, realmente não pode. Você precisa entender que quem está chegando em casa não é o seu pai. Quem está chegando em casa é o seu esposo. E ele não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Você precisa agora curar isso daí. Porque senão você vai ficar levando isso para a vida toda. E você vai perder o seu casamento por uma circunstância que não tem nada a ver com o seu casamento. Resumindo, fizemos uma ferramenta, ela liberou perdão para o pai, restaurou o casamento, restabeleceu sua vida com seu esposo, as brigas pararam e eles deram continuidade à vida deles. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? É que essas feridas, elas são formadas por esses impactos emocionais. E se elas não forem tratadas, elas vão ficar abertas. Mefibosete, ele tinha a alma dele ferida. Ele tinha a alma dele ferida. Então, Mefibosete é um exemplo clássico de que um acontecimento externo gerou uma identidade interna que não era condizente com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque Davi chega para ele e diz assim: olha, a partir de hoje eu vou restituir as terras que eram do seu avô, vou isentar você de todos os impostos, e a partir de hoje você come na minha mesa todos os dias, você tem acesso à minha mesa. Meu irmão, isso é muito poderoso. Olha só, vamos fazer uma aplicação espiritual aqui. Isso é Deus. Mefibosete somos nós. Davi representa Deus. Vamos fazer uma tipologia aqui. Davi é a tipologia de Deus, Mefibosete é a tipologia nossa. Deus está nos dando um banquete falando, você tem acesso à mesa. Eu vou mudar a sua história porque eu quero te honrar. E nós, muitas das vezes, estamos presos emocionalmente em traumas, em feridas, que não permitem, não nos dão permissão para acessar aquilo que Deus tem para nós. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Se faz sentido, diga assim, eu vou ter as minhas feridas curadas. Declare isso aí. Diga aí, eu vou ter as minhas feridas curadas. Se faz sentido o que eu estou falando para você. A alma, ela interpreta e registra. Ou seja, aquilo que ela registra é o que molda a nossa forma de agir. Então, ou seja, nós precisamos entender. Por isso que a gente, quando nós aprendemos a lidar com a nossa alma, nós aprendemos a lidar com tudo. Então, as origens das feridas, elas são emocionais.
Ó, a Tereza colocou aí, ó, eu vou ter minhas feridas curadas, em nome de Jesus. Você está dentro desse movimento reset, justamente para você começar a ter um prenúncio, para você começar a entender como você vai ter uma vida curada em Cristo. Então, na Bíblia, as feridas emocionais surgem quando experiências dolorosas são registradas pela alma. E como essas feridas geram interpretações negativas sobre nós mesmos, e sobre os outros, e sobre Deus. Então, o problema não é apenas o que aconteceu, mas como foi interpretado internamente. Aquela queda física de Mefibosete gerou uma identidade emocional nele. Ele se via como um cão morto, mesmo sendo herdeiro. Gente, vocês conseguem entender isso? O cara era herdeiro. Ó, a Camila colocou aqui: demorou muito para mim entender as minhas feridas. Para a honra e glória de Deus, eu fui curada. Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo e hoje eu consigo entender e ajudar outras pessoas. É isso. É isso. Você não vai ser curado simplesmente para você se libertar, não. Você vai ser curado, você vai ser curada para libertar outras pessoas. Para você se tornar um agente de cura na vida de outras pessoas. Então, olha só que loucura isso. Mesmo Mefibosete sendo herdeiro, ele se comportava como um cão morto. E aí, como que a gente consegue entender isso biblicamente? A gente consegue entender isso porque Deus ele vai nos curar espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Então, essas feridas, elas criam ciclos que se repetem. Então, traumas, feridas que não são tratadas e que não são curadas, elas geram comportamentos repetitivos. A Bíblia mostra que aquilo que não é curado se repete, seja emocionalmente, seja familiar ou seja espiritual. Você já viu aquela pessoa que aconteceu na vida dela, aí quando vem a vez dos filhos, parece que repete a mesma coisa? Você conhece alguém assim? Aconteceu com a pessoa, beleza, aconteceu, passou o tempo, aí essa pessoa vai lá e tem filhos. Aí você vê que nos filhos repete o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Você já viu isso daí? Já percebeu em alguém próximo a você? Fala aí para mim. Então, alguns ciclos que são mais comuns. Se você observar, vamos observar na Bíblia? Vamos observar na Bíblia? Ciclos familiares que se repetiu. Abraão, Isaac e Jacó. Se você observar, repetiu as mesmas coisas. O mesmo padrão de medo de Abraão se repetiu em Isaac, se repetiu em Jacó. O mesmo comportamento de engano que aconteceu com Abraão se repetiu em Isaac e se repetiu em Jacó. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem perceber? A Bíblia diz que teve fome. E Abraão desceu para onde? Para o Egito. Chega lá, Abraão fala para Sara: ó, você não fala que é minha esposa, não. Fala que você é minha prima. E aí o que aconteceu? O rei do Egito foi lá e pegou Sara como esposa. Quando ele foi deitar com ela,
Deus não deixou. Deu a ele um sonho e falou com ele que aquela mulher era uma mulher de uma outra pessoa. E aí alguém viu Abraão ali brincando, né, com Sara, e aí veio à tona. E aí Abraão fala o quê? Ah, porque eu tinha medo que você poderia me matar, então, na verdade, nós somos meio primos. Beleza. Vem Isaac. Isaac cresce, casa com Sara, com Rebeca. Diz a Bíblia que novamente teve uma fome. E para onde que Isaac vai? Irmão, Isaac podia ir para qualquer lugar. Aonde é que Isaac escolhe ir? O Egito. E quando chega lá no Egito, o que que Isaac faz? Ó, Rebeca, você é bonita demais. É o seguinte, você não vai falar para ninguém que você é minha esposa. Observa, repetiu o mesmo padrão. Por quê? Porque são ciclos, feridas, traumas que não são tratados, não são curados, gera repetição, seja emocional, seja familiar, seja espiritual. Eu estou mostrando aqui para vocês ciclos familiares. E aí você vai ver Jacó, a mesma coisa, o mesmo padrão de medo, o mesmo padrão de engano. Qual outro ciclo? O emocional. Medo, abandono, inferioridade, aceitação. Eu mesmo, eu tinha uma crença de abandono muito grande na minha vida. Muito grande. E um dia, eu tratando isso, descobri aonde estava a origem. Sabe aonde era que estava a origem? Não era em mim. Era na minha mãe. Meu pai, não crente na época, vinha de uma cultura, né? Quem nasceu lá na década de 30, meu pai faleceu com 92 anos, então meu pai nasceu acho que em 32, se eu não me engano. Quem nasceu ali naquela década de 30, 40, era comum um homem ter duas famílias, ter mulheres fora do casamento. E aí, o que que acontecia? A minha mãe se sentia abandonada. E ela, inconscientemente, transferia esse sentimento de abandono para os filhos. E eu não entendia por que que eu tinha dificuldade quando alguém virava para mim e falava assim: ah, eu não quero mais, amigo na escola, por exemplo, eu não quero mais ser seu amigo, ou eu não. Para mim era um martírio, causava uma dor terrível, eu não entendia por quê. Eu só fui entender quando eu tomei ciência disso. Então, o que que eu estou querendo dizer? É que esses ciclos emocionais de medo, abandono, inferioridade, eles são criados por feridas, por traumas que não foram curados, não foram tratados e que estão nos aprisionando. E aí o que que eles geram? Ciclos comportamentais de autossabotagem, procrastinação, relacionamentos quebrados. Um dia uma ovelha minha me procurou, falou assim: pastor, eu e a fulana separamos. Eu falei: como assim? Do nada. Pois é, hoje de manhã ela mandou eu pegar minhas coisas e juntar. Falei: não, mas não pode, peraí, calma aí e tal. Falei: eu vou conversar com ela. Aí fui conversar com a moça. Eu que fiz o casamento deles. Chegaram na minha igreja solteiros, vindo do mundo, batizei, cuidei, tudo. Falei: minha filha, senta aqui, vim conversar com você. O que está acontecendo?
Aí ela virou para mim e falou assim: olha a fala dela, vê se isso não é um, um trauma, um bloqueio emocional que estava dentro dela. Ela virou para mim e falou assim: pastor, eu separei porque ele é muito bonzinho. Dá para você acreditar nisso? Aí, quando ela falou isso, a chave já caiu. Eu virei para ela, ela, filha de uma mãe separada, o pai mais a mãe se conheceram numa noite de carnaval, ela engravidou, deram o nome para a filha de Buenaventura, olha só, não permaneceram juntos, a mulher apaixonada pelo homem não se casou mais e ficou a vida toda ressaltando cotidianamente dentro de casa para os filhos: homem não presta, homem não vale nada. E só ano após ano a memória emocional dela refletia isso. Resultado: a filha cresceu. Quando ela se converteu, o histórico dela era o quê? Ela só namorava com rapazes que maltratavam, que não honravam, que até mesmo batia. Ou seja, ela vinha desse histórico. Ela aceita Jesus, é restaurada, é curada ali, né? Passa por todo esse processo que nós sabemos que o poder de Deus tem, mas não trata essas questões. Tratou o corpo, tratou o espírito, mas não tratou a alma. Quando ela casa com um jovem, pensa num menino bom, pensa num menino assim, de ouro, que toda mãe gostaria que a filha casasse. Ela casa com esse rapaz. Um ano depois, ela se separa com a seguinte fala: ele é muito bonzinho. Ou seja, a ferida que foi causada nela pelo abandono do pai, de ouvir da mãe, que homem é isso, que homem é aquilo, criou nela o sentimento de quê? De autossabotagem. Então ela precisava estabelecer dentro dela, na vida dela, homens que confirmassem a crença que foi estabelecida dentro dela de quê? De que ela nunca deveria casar porque homem não presta. Então o que que ela buscava? Ela sempre buscava homens que não prestavam, para confirmar a legalidade daquilo que foi gerado por uma ferida emocional. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Fala aí para mim, se vocês estão conseguindo entender. E se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Então, ou seja, esses ciclos familiares vão gerar ciclos emocionais que vão gerar ciclos comportamentais. Por isso que Paulo escreve em Romanos 7,15. Vamos ver o que Paulo escreve? Olha só o que Paulo escreve. Paulo escreve dizendo o seguinte: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço
o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto-me com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, porém, eu não o efetuo. Porque eu não faço o bem que eu escolho, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante do meu homem interior, ou seja, lembra que eu disse lá no início? No tocante da minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, da minha emoção, da minha alma, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não. A Camila colocou aqui, eu tenho muito medo de dirigir carro. Isso é uma frustração para mim, ter medo de dirigir e tirar a habilitação. O que eu devo fazer? Tem que ressignificar, Camila. Tá aí, ó. Deixa eu dar já um preâmbulo aí, ó. Na mentoria 3P, há uma parte da mentoria, há uma etapa da mentoria que a gente realiza justamente esses desbloqueios emocionais, tá? A gente trabalha justamente isso daí de forma individual, com cada pessoa. Então, eu faço algumas sessões ali com aquela pessoa para a gente desbloquear e destravar a vida dessa pessoa, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico e como no mundo emocional. Isso daí, Camila, você vai precisar o quê? Passar por uma ressignificação, não tem como. Oração, jejum, só isso não dá conta. Não dá conta. Tem que ressignificar. Tem que buscar uma ajuda. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então, ou seja, olha o que Paulo disse, irmão, isso é muito forte o que Paulo escreveu aqui. Porque o que eu faço, esse não é o bem que eu quero, ou seja, ele está dizendo em outras palavras, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. Paulo está dizendo, eu me saboto todos os dias. Vamos ler lá Êxodo 34, 7. Vamos ver agora sobre uma questão geracional. Êxodo 34, 7. Abre aí. Diz assim, ó, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo, irmão. Está falando que todos esses ciclos, eles podem alcançar até a nossa quarta geração, é o que a palavra está fazendo. Mostra que esses padrões emocionais e espirituais, eles se perpetuam. Se você não quebrar esse ciclo, se você não quebrar essa estrutura, vai acontecer com você, vai acontecer com seus filhos, vai acontecer com seus netos.
E é isso que a palavra do Senhor diz. Provérbios 23, 7 diz o quê? Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, a nossa forma de pensar, ela molda comportamentos. Nós vamos ver agora sobre algumas prisões emocionais da alma, o tipo de bloqueios internos que prendem nós, que nos prendem. Então, a Bíblia ela não fala apenas de prisões físicas, mas também de prisões emocionais. Às vezes as pessoas estão livres por fora, mas elas estão cativas, presas por dentro, presas pelo medo, presas pela culpa, presas pela rejeição, presas pelo ressentimento, presas pela autossabotagem. Vou dar aqui o exemplo, por exemplo, da Camila que colocou aqui, ó. Por exemplo, ela disse que ela não consegue tirar a carteira, né? Porque ela tem medo de dirigir carro. O problema não é o carro, tá, Camila? O problema não é o carro. O problema é alguma situação que causou em você o comportamento desse medo. Então, como que a gente resolve isso? Descobrindo qual é a raiz que isso foi criado. Que esse sentimento foi gerado. Aonde é que ele foi gerado? Como ele foi gerado? A partir do momento que você entende, descobre e percebe isso daí e chega nessa estrutura, é só você ir lá e ressignificar. Por quê? Porque essa estrutura que aconteceu lá atrás, que eu não sei o que é, tá? Mas que aconteceu lá atrás, ela gera em você todo esse comportamento de insegurança, de medo. Perfeito. Ó, tenho na lembrança que eu caí de bicicleta quando eu era criança e bati a cabeça no poste e isso veio na memória. Ok. Lógico que a gente precisava, né, analisar isso de forma mais profunda. Mas eu só estou dando um exemplo. Vou dar um exemplo de uma pessoa. Ó. Não vou falar a pessoa, mas vou dar o exemplo dela. Uma vez eu tratei uma pessoa, ela tinha problema com a autoridade. Ela não se submetia a autoridade nenhuma. Nenhuma. E o conflito dela, quando ela chegou para mim, ela falou, pastor, eu não consigo me submeter à voz do meu esposo. Aí vamos tratar, vamos analisar, vamos ver o que é, e fomos buscando. Ela teve um forte impacto emocional com o pai dela. No dia que ela virou mocinha, no primeiro período dela, ela teve uma discussão com o pai, assim, foi uma coisa trash. Depois do pai, ela tinha uma professora que era um inferno na vida dela. Humilhava, fazia tudo de ruim para ela dentro da sala de aula. Fazia chacota dela, enfim. Aí agora ela casa. Quando ela casa, qual é o padrão comportamental neural que está dentro dela? Meu pai, eu não podia revidar em nada, porque ele era a maior autoridade sobre a minha vida. A minha professora eu também não podia revidar, porque senão eu era expulsa da escola. Agora, você, que é meu marido, não, nós somos igual de pé igual. Não tem. Aqui você não bota nem cabresto, nem banca, não bota nada. Entendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou apresentando o contexto dela, tá? Não estou falando de uma circunstância generalizada. Não entenda o que eu estou dizendo. O padrão comportamental dela
em não se submeter. Ela falou comigo assim, pastor, eu caço briga com o meu marido só para eu poder ficar por cima. Olha só o padrão comportamental que essa ferida lá de trás gerava nela, aprisionava ela. Então você consegue entender isso? Então, algumas prisões mais comuns: rejeição, medo constante de perder pessoas, medo, paralisação diante da vida. Olha aqui o que a Camila colocou para a gente, o medo dela. Olha o que o medo gera: paralisação diante da vida. Trava a pessoa, não deixa a pessoa avançar, não deixa a pessoa desenvolver, crescer. Camila, eu vou profetizar sobre a sua vida, tá? Em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria, graça, vai colocar as ferramentas certas na sua mão para você ressignificar essa estrutura emocional. O medo não vai mais te dominar e você vai conseguir tirar a sua carteira e você vai viajar para vários lugares dirigindo carro. Em nome de Jesus, recebe essa palavra aí na sua vida. Ressentimento. Pessoas ali que têm dificuldade em perdoar. Autossabotagem. A pessoa que destrói com a própria mão as oportunidades porque ela não se acha digna, ela não acha que ela é merecedora. Olha o que Provérbios, vamos ler lá? Provérbios 29 e 25. Vamos ver o que Provérbios 29 e 25 fala? O texto diz o seguinte, ó: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que o homem que teme o homem, que tem medo, esse medo pode levar ele a armadilhas. Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer nos tirar dessas prisões, ele quer nos libertar. Durante muito tempo, a igreja ficou presa a um conceito de libertação que era expulsar demônio. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Expulsar demônio é a esfera mais rasa da libertação. E muitas das vezes, se ela não vinha acompanhada de uma verdadeira libertação, é melhor você nem expulsar o demônio da pessoa. Que é isso, pastor? É, porque existe um princípio espiritual que Cristo estabeleceu, que é o quê? Cristo disse o seguinte, ó, que se o diabo dominava uma casa e agora ele é expulso dela, se essa casa ela realmente não for ocupada, Cristo falou que esse demônio volta e volta trazendo consigo mais quantos? Mais 7. E Cristo fala o seguinte, que o estado dessa pessoa atual é pior do que o estado anterior. Então, tem muita gente aí que fica nos púlpitos da igreja expulsando demônio por expulsar demônio. Eles, ao invés de ajudar essas pessoas, eles estão muitas das vezes atrapalhando a vida dessas pessoas. Não é que não deva expulsar, irmão, eu expulso demônio. Eu expulso demônio desde os meus 12 anos de idade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é esse padrão que a igreja estabeleceu de expulsar em nome de Jesus, sai e pronto. E o resto, que se vire. O papel da igreja é exercer uma libertação contínua. Se for caso de possessão, expulsa.
Expulsou, agora vem aqui. Vamos tratar isso daqui para entender aonde é que o diabo achou essa brecha para entrar na sua vida dessa forma, ao ponto de te possuir. Qual era a ferida, qual era a brecha aberta para o diabo entrar isso? Vocês estão conseguindo entender? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Fala para mim se faz sentido. Então, vamos aprender agora sobre caminhos bíblicos para a libertação da alma. Nós vamos aprender como que nós vamos criar esse processo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a libertação da alma acontece pela combinação entre verdade, arrependimento, renovação e submissão ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, é um processo progressivo e não imediato. A Bíblia, ela oferece uma ciência de cura exata para nós. Então, dentro dessa lógica, como é a trilha da libertação? Você quer? Fala para mim aí. Existem áreas na sua vida que você precisa ser liberto? Existem áreas na minha vida que precisam ser libertas. Existem áreas na minha vida. Se existem áreas na sua vida, você vai aprender hoje aqui qual é o padrão, qual é o caminho, qual é a trilha. A primeira é a verdade. Então, ou seja, a verdade ela traz a clareza que expõe a ferida. João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a libertação ela vem por intermédio da verdade, que traz o quê? A realidade da ação pela qual isso está sendo executado. Segundo, arrependimento. Porque o arrependimento ele muda a referência interna. Por isso que a palavra do Senhor diz: arrependei-vos. E então virá tempos de refrigério. O refrigério ele vem quando tem arrependimento. Ok? A renovação da mente reorganiza padrões. Romanos 12,2 diz: renovai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a renovação da mente reorganiza os padrões, porque se a minha mente é renovada, eu vou começar a ter uma vida pautada por princípios em Deus. E, por último, a submissão da alma ao espírito. O salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, ou seja, se submeta a Deus, se coloque diante de Deus. Então, o trilho, ele é a verdade, seguida do arrependimento, que vai trazer renovação, que vai fazer com que nós nos submetemos a Deus. Se você trilhar esse caminho, é impossível que você não seja liberto. É impossível. É impossível. E quando você é liberto, para nós irmos caminhando para o final, quando você é liberto, você vai então descobrir uma vida que existe após. Então, quando a alma é liberta, as decisões mudam, os relacionamentos mudam, o nível de fé aumenta, os ciclos antigos eles são quebrados, a pessoa passa a responder à vida de forma mais madura, mais consciente. O processo ele é contínuo, querido.
O processo ele é contínuo, querida. Nós somos transformados de glória em glória. Então, ou seja, quando eu tenho uma vida curada, quando eu tenho uma vida liberta, essa libertação que foi gerada em mim, ela vai trazer transformação. É impossível alguém que foi liberto continuar da mesma forma. É impossível. É impossível. É impossível. Então, que nessa noite nós possamos entender que toda prisão que existia em nós, primeiro, nós vamos começar agora a alimentar. O que você está fazendo durante esses dias, irmão? Irmã, o que você está fazendo durante esses 30 dias? Você está alimentando mais a sua carne ou o seu espírito? Fala aí para mim, digita aí. Daqui a pouco, nós vamos ter 10 minutos que eu vou abrir para perguntas aqui, tá? Mas antes disso, quem você está alimentando durante esses 30 dias no movimento Reset? Você está alimentando quem mais? O espírito ou a carne? Nós estamos alimentando o espírito. Então, lembra da guerra? Espírito, corpo e alma. O espírito e o corpo lutam entre si para ver quem governa, quem domina a alma. Então, se você está nesse movimento Reset, o retorno da origem, você está agora dominando a sua carne, o seu corpo, a sua natureza carnal. O que isso significa? É que a sua alma ela está sendo alinhada junto com o seu espírito, com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus. Isso vai gerar em você o quê? Uma transformação de vida. Por isso que você não vai ser o mesmo quando nós finalizarmos esses 30 dias. E se depois você quiser dar continuidade com a mentoria 3P, aí é que você vai ver o que é, porque aí são 6 meses, querido. Você está passando um mês só, com uma estrutura bem resumida e bem prática e objetiva. Na mentoria 3P, são 6 meses de reestruturação, de alinhamento espiritual, emocional, físico. Você mexe com toda a sua estrutura. A metodologia 3P, que é princípios, propósitos e produtividade, é trabalhar as 3 esferas e colocar você como tendo uma vida plena no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, nós aprendemos isso daqui. Nós aprendemos hoje também o quê? De que todo o processo de libertação acontece dentro de um trilho. Verdade, arrependimento, renovação e submissão ao Espírito. Quando você trilha esse caminho, é impossível você não ser liberto. É impossível. Tá? Eu vou abrir para perguntas aí agora. Se alguém quiser fazer perguntas, esse é o momento para nós fazermos esse tempo aí de perguntas para que eu possa, dentro do contexto do que nós ensinamos hoje, tá? Alguém gostaria de perguntar aí? Pode trazer para nós as perguntas.
Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou escrever aqui no chat. Aberto para perguntas. Alguém gostaria? Vamos lá. Não sei se está com um delayzinho aí para vocês. Talvez a proposta da pergunta está chegando depois aí para vocês. Tá, nós vamos fazer o seguinte. Você que vai assistir a live, você que assistiu ou você que vai assistir, coloca a sua pergunta aí embaixo, que eu vou responder essas perguntas, ok? Estamos chegando ao final da nossa live. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que multiplique sobre você a cada dia as bênçãos do Senhor. É só o começo, essa foi só a segunda live de estudo bíblico. Semana que vem nós vamos estar realizando a terceira live, tá? Então nós tivemos a primeira, aí tivemos agora a segunda live de estudo, aí nós vamos ter a terceira live de estudo, que vai ser sobre o tema. Deixa eu só ver qual foi o tema que eu coloquei aqui. Vai ser Rompendo Laços Territoriais. Então, quinta-feira da semana que vem, nós estaremos com a live de estudo Rompendo os Laços Territoriais. Você vai entender que o diabo ele é territorial, tá? E como territorial, ele muitas das vezes ele se apodera de lugares, de objetos, ele se apodera e ali ele vai morando e vai se estabelecendo, e se você não expulsar, ele fica lá mesmo. Então nós vamos aprender sobre isso na semana que vem. Deus abençoe, tá? Que você seja alcançado pela presença do Senhor de uma forma poderosa. Deus abençoe a sua vida sempre, em nome de Jesus.